Hoje, a gente mergulha em uma das obras mais geniais e, olha, provocadoras da Renascença, O Elogio da Loucura, de 1511. É uma viagem fascinante ao coração da sátira e da filosofia. Bom, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é essa. Por que o intelectual do calibre de Erasmo de Roterdã gastaria seu tempo escrevendo um livro inteiro para elogiar a tolice? Parece um contrassenso, né? Mas é aí, exatamente nesse paradoxo, que a genialidade toda começa. A resposta, claro, não é nada óbvia. Ela está escondida nas várias camadas de ironia do livro. É um segredo que a gente vai desvendar junto, passo a passo, para entender a crítica fiadíssima que Erasmo fazia ao mundo dele e que talvez sirva direitinho para o nosso. Ok, para começar a gente precisa entender o truque narrativo que o Erasmo usa. É, sem dúvida, o pulo do gato, a chave que abre todas as outras portas do livro. A escolha da narradora aqui é tudo. Quem fala não é o Erasmo, é a própria loucura em pessoa, que ele chama de estútitia. Ao dar voz à tolice, Erasmo cria uma espécie de escudo, uma distância segura, para poder criticar todo mundo, de reis a papas, sem se queimar. Uma verdadeira jogada de mestre. E essa escolha, claro, vira tudo de ponta cabeça. A partir do momento em que a loucura pega o microfone, por assim dizer, a lógica normal do mundo, que bota a razão lá no pedestal, é totalmente invertida. A gente entra num universo onde é ela, a loucura, quem dá as cartas. E assim a gente chega na primeira grande ideia do livro, a primeira camada do argumento da loucura. E essa fala muito sobre o nosso dia a dia, sobre como a gente vive e se relaciona. O que a loucura argumenta é o seguinte: a felicidade humana depende, e muito, dessas pequenas falhas. O auto-engano, por exemplo, nos ajuda a conviver com as nossas próprias imperfeições. A vaidade é o que nos empurra para criar, para construir coisas. E a paixão, que é um impulso totalmente fora da razão, é a base de qualquer relacionamento e, no fim, da própria sobrevivência da espécie. Sem essas ilusões, a vida em sociedade seria simplesmente impossível. E aqui é que está o ponto central. O que Erasmo sugere pela boca da loucura é que o mundo, guiado só pela racionalidade pura, seria frio, desumano e, no final das contas, insuportável. A gente precisa desse tempero de loucura para sermos bem humanos. Mas a coisa não para por aí, de jeito nenhum. A partir daqui, o tom muda. A loucura, que até agora parecia uma filósofa do cotidiano, se transforma numa crítica social implacável. Aquela mesma voz que defendia as pequenas tolices do dia a dia, agora aponta suas armas para os pilares da sociedade, os intelectuais, a igreja, os governantes. A sátira vira uma arma de verdade. O primeiro alvo são os acadêmicos. A loucura acusa eles de se perderem em discussões que não levam a lugar nenhum, sabe? Debates super complexos, mas totalmente desconectados dos problemas reais das pessoas. Para ela, isso sim é a verdadeira estupidez. Depois, a mira se vira para o clero. E a crítica é pesada. Eles estariam muito mais preocupados com rituais, com as roupas que vestem, com regras, do que com a mensagem principal de Cristo, que é de humildade e amor. Imagina a coragem de escrever isso naquela época. E, por fim, os governantes. A loucura descreve eles como figuras isoladas, vivendo numa bolha, cercadas de puxa-sacos, obcecadas com o próprio poder e sem a menor ideia de como vive o povo. A vaidade, que antes era um motor, aqui vira uma cegueira muito perigosa. Isso tudo nos leva à última camada do livro, a mais profunda. É aqui que o que era sátira se transforma em algo muito mais sério, quase como uma reflexão espiritual. É nesse momento que a verdadeira intenção de Erasmo vem à tona. A palavra loucura ganha um significado completamente novo, um sentido espiritual que inverte toda a lógica que a gente viu até agora. Olha só que virada impressionante. De um lado, tem a sabedoria do mundo, buscar poder, riqueza e status. Do outro, a loucura divina, praticar a humildade, amar os inimigos, abrir mão das coisas materiais. Tudo isso, para a lógica do mundo, é loucura completa. Mas para Erasmo, é o coração da verdadeira sabedoria cristã. E assim, a obra fecha um círculo perfeito. A mesma loucura, que no começo era vista como vaidade e auto-engano, se revela no final como a forma mais elevada de sabedoria espiritual. O verdadeiro sábio, portanto, é aquele que o mundo olha e chama de louco. Então, qual é o legado de tudo isso? Como uma crítica de 500 anos atrás ainda conversa com a gente hoje? Bem, o impacto na época foi gigantesco. Esse livro ajudou a preparar o terreno para uma das maiores rupturas da história ocidental. Historicamente falando, o livro foi uma bomba. É importante dizer que Erasmo nunca quis romper com a Igreja Católica.
Mas as críticas dele à corrupção, a essa obsessão por rituais, ajudaram a criar o clima perfeito para a reforma protestante de Martinho Lutero, que veio logo depois. O livro, basicamente, deu voz a um sentimento que já estava no ar. No fim das contas, a grande mensagem de Erasmo parece ser um alerta contra qualquer tipo de extremo. Um alerta contra a hipocrisia dos que se dizem sábios e, ao mesmo tempo, contra a tirania de uma razão fria, que não tem espaço para o humano. A vida, ele parece nos dizer, precisa de um equilíbrio entre sabedoria e um bom toque de loucura para ser bem vivida. E essa provocação, feita há 500 anos, cai como uma luva nos dias de hoje, não é? Em um mundo cada vez mais dominado por dados, por algoritmos, por uma busca incessante por eficiência, que espaço sobra para a paixão, para a intuição, para aquilo que não se mede? Qual é, afinal, o valor de um pouco de loucura hoje? Fica aí a reflexão.